Fala, meu aluno, fala, minha aluna, de volta para mais um bloco, para mais uma aula, dando continuidade ao nosso estudo importante e referente aos princípios que regem a administração pública, tá? Vamos aqui começar a iniciar o estudo no que diz respeito ao princípio da legalidade. A bem da verdade, nós sabemos que estaremos estudando a partir de agora os princípios expressos que regem a administração pública, ou seja, nós estaremos falando acerca do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, sendo que o princípio da eficiência, como eu já pontuei diversas vezes, não é um princípio originário, não nasceu em 1988. É um princípio que apenas foi incluído na Constituição Federal em 1998 pela Emenda Constitucional 19, beleza? Estou ratificando isso, eu estou batendo muito firme nesse ponto, porque muito provavelmente você vai encontrar questões de prova no seu certame que vão exigir isso de você. E vou dizer que o princípio da eficiência é um princípio expresso originário na Constituição Federal. Você que sem demora vai responder que se trata de uma afirmação falsa, inverídica, não procede, uma vez que o princípio da eficiência não é um princípio originário, e sim um princípio que foi incluído por meio de emenda constitucional lá no ano de 1998. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançar. Preste atenção aqui então, tá? Princípio da legalidade é o princípio que nós vamos estudar nesse momento. Observe que o princípio da legalidade, princípio este que nós vamos estudar a partir desse recorte, desse momento, ele precisa ser dividido em uma dupla análise para que você entenda muito bem o que eu quero aqui apresentar. Porque você, com certeza, também vai estudar o princípio da legalidade nas aulas de direito constitucional. Lá em Direito Constitucional, você, meu aluno, você, minha aluna, também vai estudar um chamado princípio da legalidade, que é o princípio que você vai estudar no que diz respeito à legalidade no âmbito privado, no âmbito particular. O princípio da legalidade no âmbito privado ou no âmbito particular é o princípio responsável por reger os particulares nas suas relações de uma forma geral. E você aprende lá no artigo 5º que todo aquele que integra uma população pode fazer tudo aquilo que não está proibido pela lei. Então você, que está em casa me acompanhando e assistindo, pode fazer tudo aquilo que não está proibido pela lei, uma vez que ninguém será obrigado a fazer e nem deixar de fazer nada, senão em virtude de quê? De lei. Se não tem uma lei te obrigando a fazer, se não tem uma lei te obrigando a deixar de fazer, você, meu aluno, você, minha aluna, não pode ser obrigado a fazer, nem deixar de fazer. No entanto, este é o princípio da legalidade que se aplica às relações privadas, aos particulares. Não é o princípio da legalidade que importa ao direito administrativo. Para nós, no direito administrativo, nós estudamos o princípio da legalidade que se aplica ao âmbito público. Por isso que no seu material eu deixo claro que nós vamos estudar aqui o princípio da legalidade no âmbito público. E o princípio da legalidade no âmbito público ele é diferente. A legalidade no âmbito público é justamente a ideia de que tudo aquilo que é realizado pela administração pública tem relação de subordinação à lei. Beleza? Então, aquilo que é realizado pela administração pública tem relação de subordinação à lei. O administrador público apenas faz aquilo que está permitido pela lei. Se a lei não permite, não é válido ao administrador realizar. Por quê, Augusto? Porque o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei deixa ele efetivamente fazer. Se a lei ela não permite que esse sujeito faça, não é possível, não é admitido que ele efetivamente faça. Beleza? Por quê? Porque o administrador público só pode fazer aquilo que efetivamente é autorizado, que efetivamente é autorizado e permitido pela lei. Trata-se, portanto, do princípio da legalidade no âmbito público. Nós temos, portanto, a lei como um permissivo legal e uma subordinação da administração pública àquilo que está previsto nessa lei. Então, nesse aspecto, eu quero que você entenda que a legislação, nesse sentido, funciona como um verdadeiro permissivo legal. Aquilo que é permitido fazer está necessariamente previsto na lei. Ou seja, o administrador só pode fazer determinados atos a título de regra, tá? O administrador público só pode fazer determinadas pautas como regra mediante uma autorização legislativa para tanto. Então é necessário que exista uma lei, é necessário que existam leis para que se permita que o administrador público realize determinadas pautas, realize determinadas situações no caso concreto, beleza? Esse questionamento é importantíssimo para a sua prova, justamente para que você entenda que nós estamos diante do princípio da legalidade aplicando-se no âmbito público. E no âmbito público, nós estamos organizados de maneira diferente ao âmbito privado. Repito, o princípio da legalidade determina que existe a necessária exigência de um permissivo legal para que o administrador apenas faça aquilo que está permitido pela lei.
Ao passo que o administrador público também está subordinado à lei, só podendo fazer aquilo que efetivamente é permitido, está autorizado pela legislação. Show de bola? Dessa forma, vamos dar continuidade aos estudos referentes ao princípio da legalidade. Vamos lá. Visto aquilo que é importante sobre o princípio da legalidade, vamos agora avançar com o princípio da impessoalidade, que diz pra gente sobre a não discriminação, tá? O princípio da impessoalidade, ele determina que há uma necessária imposição. Ô bicho, é porque tu é fariseu e eu já te conheço, mas pensa numa farra do caralho que ia ser essa discussão. Acho que travou aqui. Vamos lá, retomou. Existe uma necessidade, tá, de que na administração pública não ocorra uma discriminação das pessoas, tá? O princípio da impessoalidade, ele determina a não discriminação. O princípio da impessoalidade determina que não se legitima, que não se autoriza a discriminação da pessoa que está sendo atendida pelo administrador público. A impessoalidade determina que não poderá existir uma discriminação, ao passo que o administrador público atua independentemente da pessoa que será alcançada. Então, por exemplo, em um contexto de atendimento à população, aquele determinado agente público deve atender independentemente de quem está sendo atendido. Não importa quem está sendo atendido, não importa quem é a pessoa que está ali do outro lado. É necessário que exista um tratamento isonômico, sem olhar quem é que está do outro lado sendo atendido. A atuação do Estado deve ser a mesma, independentemente de discriminar quem são as pessoas que estão sendo atendidas e as pessoas que porventura estão do outro lado. Beleza? Isso é o que determina pra gente o princípio da impessoalidade, que não interessa saber quem é a pessoa que será atingida pelo ato. Eu vou fazer o tratamento de forma impessoal, não me preocupando com quem será a pessoa que está sendo alcançada pelo ato administrativo. Não me interessa saber quem é a pessoa que será atingida pelo ato, a atuação da administração ocorre sem critérios subjetivos. Os critérios a serem analisados pela administração pública são puramente objetivos e sem critérios subjetivos, tá? O administrador deverá atuar da mesma forma, independentemente da pessoa que será alcançada por aquele determinado ato administrativo. Com base, inclusive, no princípio da impessoalidade, é que surge a necessária observância à súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Se é súmula vinculante, é necessariamente do STF, inclusive. E é com base nesse questionamento que surge a súmula vinculante 13 para falar para a gente que é necessário que se observe a vedação no que diz respeito ao nepotismo. O nepotismo, ele é proibido, ele não pode acontecer, ele está restrito e não se admite a realização de nepotismo no que diz respeito à atuação administrativa. O nepotismo está previsto, inclusive, ratificado, sedimentado, nas proibições contidas na súmula vinculante 13, que eu acabei de falar. E veja que a sua questão de prova vai falar que a vedação ao nepotismo é desdobramento do princípio da legalidade. Você, sem demora, responderá errado, porque o nepotismo é desdobramento imediato do princípio da impessoalidade. Cuidado com isso, cuidado com essa pegadinha que pode ser cobrada no seu certame. Então vem pra cá, ó. A nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo e comissão de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido os ajustes mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Beleza? Então, na administração pública direta, na administração pública indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. E aí, se cai no teu concurso público o questionamento de qual é o princípio que se vincula à vedação ao nepotismo, você vai responder que trata-se do princípio da impessoalidade. Show de bola? Então vamos avançar para o estudo de mais um princípio importante para a nossa prova, para o nosso concurso público. Vem para cá. A vedação do nepotismo é a aplicação do princípio da impessoalidade, como já vimos, tá? Logo poderá alcançar até mesmo as nomeações pretéritas. Então, nomeações que tenham sido feitas anteriores também podem ser alcançadas pela vedação
à realização do nepotismo, conforme analisamos aqui no recorte. A conduta de um agente público ela é imputada à figura do Estado, não se imputando ao agente, sim ao próprio Estado. Nesse sentido, é importante fazer a citação expressa do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que nos fala que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter, olhe lá, educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou de autoridades ou servidores públicos. Observe que o artigo 37, parágrafo 1º, ele é a pura expressão do princípio da impessoalidade que rege a administração pública, demonstrando e deixando claro que aquilo que vai ser exercido pelo Estado através dos seus agentes públicos não deve ter caráter de promoção pessoal, e sim caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo vincular, não podendo objetivar a promoção pessoal em nenhuma hipótese. Beleza? Tranquilo? Dessa forma, vamos avançar no nosso estudo. Para agora estudar e analisar o princípio da moralidade. Vamos analisar então, hein? O princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele vai falar pra gente um outro desdobramento muito importante. Vamos analisar. O princípio da moralidade nos fala que a boa conduta por parte dos agentes públicos, ela não é uma faculdade. A boa conduta por parte dos agentes públicos, a bem da verdade, é uma obrigação. E a partir do momento que o agente público deixa de realizar a sua boa conduta para se imiscuir e para realizar atos de má conduta, ele pode estar incorrendo em atos de improbidade administrativa, porque o agente público que atua dessa forma pode tornar-se um agente público improbo. Então, a boa conduta por parte dos agentes públicos é desdobramento da moralidade administrativa. Moralidade esta que possui um corolário com a lei de improbidade administrativa. Veja que interessante. Então, a moralidade, princípio expresso da Constituição Federal, elencado no artigo 37 da nossa Carta Maior, tem um corolário na lei de improbidade administrativa, de modo que os atos realizados pelo administrador público que violam o princípio da moralidade podem tornar-se atos de improbidade administrativa com base no artigo, na Lei 8.429 do ano de 1992. Outro desdobramento extremamente importante para o teu concurso público é o de destacar que a moralidade jurídica não pode ser confundida com a moralidade de ordem social. A moralidade posta no artigo 37 da Constituição Federal é a moralidade jurídica e não a moralidade social. Moralidade social é aquela que tem viés social, que analisa os costumes da sociedade de uma forma ampla e geral. A moralidade prevista no artigo 37 como princípio que rege a administração pública é a moralidade jurídica, aquela que está com viés, com corolário no próprio princípio, na própria lei de improbidade administrativa. E é esse viés que eu quero apresentar para você, que eu quero demonstrar para você, o viés que está enraizado, que está previsto na moralidade administrativa, é a moralidade jurídica, com raiz firmada lá no princípio, nos princípios que regem a administração pública e na lei de improbidade administrativa. Beleza? Trata-se, portanto, da necessária boa conduta, da probidade do agente público junto à administração. E não de uma moralidade social. Tranquilo? Então vamos agora avançar. Para que você não confunda moralidade jurídica com a moralidade social, nós trazemos aqui um exemplo básico para que isso se desdobre nos teus cadernos de resumo, tá? Veja que João, agente público federal, foi encontrado praticando ato sexual na repartição pública que atua. João é agente público federal, olha, e ele foi encontrado praticando ato sexual na repartição pública que trabalha. De acordo com a Lei 8.112 de 90, João deverá ser demitido, pois praticou um ato de conduta escandalosa. João praticou conduta escandalosa e, portanto, deve ser demitido. Sendo que esta demissão de João este que praticou ato sexual na repartição que trabalha, esta demissão de João não deve ser decorrente da moralidade social, e sim da moralidade. Aliás, a demissão de João não é decorrente da moralidade jurídica, e sim da moralidade social. Eu quero que você perceba que João foi demitido porque praticou ato sexual na repartição que trabalha.
João foi demitido por ter praticado ato escandaloso. E por desdobramento disso, resultou na sua demissão. Demissão esta, inclusive, que é ato punitivo no âmbito da administração pública. João foi demitido, retirado da administração pública. Essa demissão de João não está pautada no princípio da moralidade. Se cai na sua prova, você pode errar isso. Você não vai mais errar a partir de hoje. Aquele cara que praticou ato sexual na repartição pública e foi demitido do serviço público por isso, por ter praticado uma conduta escandalosa, não foi demitida por ferir o princípio da moralidade. E sim por ferir outros desdobramentos que não se confundem com a moralidade do artigo 37, uma vez que no artigo 37 está pautada e enraizada a moralidade jurídica, que não pode, que não deve ser confundida por você, meu aluno, por você, minha aluna, com moralidade social. Show de bola? Vamos avançar então. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade garante a transparência. Então, com base na análise do princípio da publicidade, nós temos que perceber que a publicidade é a garantia de transparência no setor público, tá? É a garantia de condição de eficácia. Contudo, esse princípio, como os demais, não se reveste de caráter absoluto. Em que pese ser necessário que os atos públicos sejam transparentes, não é possível se falar que o princípio da publicidade deve se revestir de caráter absoluto. Por exemplo, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, que como tal, é revestido, é completo por atos administrativos de uma forma ampla e geral. No entanto, o procedimento administrativo do inquérito policial, em que pese ser um procedimento administrativo regido pelas regras dos atos administrativos, não é um procedimento de regra sigiloso, é público, é um procedimento sigiloso. Então o inquérito, ele não é público, ele é sigiloso. Se garante o sigilo externo daquilo que está sendo apurado por meio do inquérito policial. Por essa razão, eu posso com muita tranquilidade afirmar para você, meu aluno, para você, minha aluna, que o inquérito policial, ele é uma exceção às vedações impostas aqui pela publicidade. Tá? A publicidade vai falar para a gente que os atos administrativos, eles devem ser públicos. Aquilo que vai ser feito pelo Estado tem que ter natureza pública. Mas essa publicidade não tem viés absoluto. Pode ser relativizada? Não, pode ser relativizada. E essas relativizações postas pelo princípio da publicidade serão postas efetivamente quando necessário, porque a regra é que seja público. Excepcionalmente, no entanto, admite-se que determinados atos administrativos sejam restringidos no que diz respeito à publicidade, sendo, portanto, atos sigilosos. Tá? Como, por exemplo, os atos de uma sindicância administrativa, como, por exemplo, determinados atos de um processo administrativo disciplinar, como, por exemplo, determinados atos de um inquérito policial, em que, pese a regra ser a publicidade, excepcionalmente se admite o sigilo. Tá? Então, nesse aspecto, observe que o princípio da publicidade, em que pese ser um princípio muito importante, mas não é um princípio que se reveste de caráter absoluto. Beleza? Então, vamos dar continuidade, hein? Quando é, por exemplo, que se admite a relativização do princípio da publicidade? O próprio texto constitucional, ele nos inclina para identificar essas possibilidades. Basta que você perceba que quando a gente analisa aquilo que está posto pelo texto constitucional, a gente consegue também observar que quando houver relevante interesse coletivo para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida pessoal, se admite o sigilo em que pese a regra ser a publicidade. Show de bola? Vamos avançar agora para o último princípio expresso da nossa Constituição Federal. Eu estou falando do princípio da eficiência. Alguns vão dizer que o princípio da ampla concorrência e o princípio do contraditório também são princípios expressos da nossa Constituição Federal, em que pese não estarem centralizados no artigo 37. O posicionamento que prevalece, que é aquele que é mais cobrado para a sua prova, é que os princípios expressos, eles são efetivamente o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que nós vimos todos esses princípios e vamos encerrar agora aqui as nossas aulas com o estudo do princípio da eficiência. No próximo bloco de aulas, nós vamos dar continuidade com o estudo dos princípios implícitos, que são aqueles princípios que, em que pese não estarem expressos no texto constitucional, parte da interpretação autorizada dos professores de direito administrativo. Eu quero falar dos doutrinadores, por exemplo, do Eli Lopes Meirelles, da Maria Silva Zanella de Pietro, do José dos Santos Carvalho Filho e de outros professores tão relevantes e importantes quanto,
que falam sobre os princípios implícitos, como é o exemplo do princípio da proporcionalidade, como é o exemplo do princípio da razoabilidade, princípio da segurança jurídica e tantos outros, que constituem o conjunto de princípios implícitos da administração pública. A gente fecha, então, os princípios expressos com o estudo do princípio da eficiência. Princípio este que, como eu já deixei muito claro, se trata de um princípio expresso, sim. Se trata de um princípio que tem previsão no artigo 37, também. Mas se trata de um princípio que não é originário, que não nasceu em 1988. E, por essa razão, trata-se de um princípio que foi incluído no texto constitucional por uma emenda constitucional e já foi cobrado em prova. Se cai no teu concurso falando que o princípio da eficiência é um princípio da administração pública, ou que rege a administração pública, e de maneira expressa está na Constituição Federal desde os idos de 88, isso está errado, porque o princípio da eficiência só surgiu em 1998, 10 anos após, praticamente, a promulgação do texto constitucional. Não é originário, é fruto de reforma, é fruto de emenda. Beleza? Por essa razão, esteja atento que o princípio da eficiência, ele surge no texto constitucional para incluir, para acrescentar no nosso texto normativo uma importante revolução na ordem administrativa brasileira. Trata-se de um princípio que, a bem da verdade, reforma o texto constitucional para incluir a eficiência como um viés que vai reger a administração pública. Nós abandonamos o modelo burocrático para assumir de uma vez por todas o modelo gerencial de administração pública. Um modelo este que vai ser regido por metas e resultados. Um modelo este que vai trazer, a bem da verdade, aquele modelo que nós conhecemos da administração privada e incluir na administração pública. Por quê? Para que nós tenhamos uma administração mais eficiente, como o próprio nome do princípio alerta. Por desdobramento do princípio da eficiência, nós também temos uma série de criação de instrumentos que se desdobram deste princípio, como, por exemplo, a criação do estágio probatório, tá? Que tem como objetivo principal analisar se o administrador público, aliás, se o agente público está ou não sendo eficiente para a administração pública e tantos outros instrumentos tão relevantes quanto o estágio probatório, que se desdobram da ideia de eficiência para analisar se o administrador público, se os agentes públicos efetivamente estão sendo efetivos. Beleza? Estão trazendo, aliás, eficácia para a administração pública. Por essa razão, eu venho aqui para o material. A eficiência está espalhada em vários tópicos, em diversos tópicos da administração pública, tá? Um exemplo disso é a avaliação especial de desempenho, a ser realizada por comissão especial designada com essa finalidade após o estágio probatório. Então, realizado o estágio probatório, nós verificamos aqui nessa avaliação especial de desempenho se o agente público ele está, de fato, sendo um agente eficiente ou se ele não está sendo um agente eficiente. Por essa razão, observe que nós temos então 5 princípios expressos no artigo 37. Legalidade, discutimos. Impessoalidade, discutimos. Moralidade, vimos tudo acerca dela. Publicidade e eficiência. São 5 princípios expressos que estão previstos efetivamente lá no teu artigo 37, caput da Constituição Federal. A partir do nosso próximo bloco de aulas, a gente vai entrar em uma outra onda de princípios, que são os chamados princípios implícitos da Constituição Federal. Esses princípios implícitos, eles alertam algo também muito importante, que é justamente a necessidade de que exista efetivamente uma análise no que diz respeito a princípios que não estão escritos, mas que também servem para nortear a administração pública de uma forma geral. E eu preciso já determinar e deixar isso muito claro, que não há uma hierarquia entre os princípios expressos e os princípios implícitos. Show de bola? Tranquilo? Próxima aula a gente continua estudando muito acerca da organização da administração pública, ainda em tópicos introdutórios, para que logo após isso a gente possa efetivamente começar o estudo da organização da administração pública, visualizando tudo aquilo que há de mais importante entre a administração pública direta, a administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, iniciando do início, com aquilo que aqueles conceitos essenciais nos demandam. Centralização, descentralização, concentração, desconcentração, tudo partindo dos pressupostos elencados pelo Decreto-Lei 200 do ano de 1967. É isso, a gente se encontra em breve. Show de bola!